Qual é a verdade? A Fórmula 1 2026 terá mesmo carros mais lentos? Será que os carros terão mais dificuldade em fazer curvas? Nesse vídeo a gente vai ver a entrevista com Nicolas Tombazzi, diretor técnico da FIA, responsável pelo regulamento técnico de 2026. Também vamos ver a entrevista com o chefe de equipe como James Vowles e muito mais, as questões da aerodinâmica e toda a revolução dos carros de 26 e como isso pode implicar a categoria no próximo ciclo do regulamento. Bastante informação técnica, muita informação de bastidores, o que a gente pode esperar da Fórmula 1 2026 nesse vídeo do Fórmula Brum. Você mesmo, como fã da Fórmula 1, já ouviu várias vezes que o carro de 2026 será mais lento, terá baterias mais fracas, terá dificuldades nas curvas e para te responder esse fundo de verdade ou não, eu tenho dois conteúdos bastante expressivos aqui no canal. Esse, por exemplo, 1h45, respondendo as 20 perguntas mais recorrentes sobre a Fórmula 1 2026. Também esse outro aqui, o carro de 2026 explicado, um conteúdo menor, mais na parte técnica do carro em si. Mas para falar especificamente sobre essa questão do carro ser mais lento eventualmente, é importante nós entendermos duas coisas. O fator de por que o regulamento foi feito dessa maneira e a própria construção do carro. Vou te mostrar agora algumas entrevistas, tanto do James Vowles como do diretor técnico, e depois eu vou te apresentar alguns detalhes da parte de aerodinâmica que vai explicar bastante sobre essa questão. A primeira vez que um dos nossos pilotos de simulador guiou com as regras de 2026, vimos que o carro é difícil de pilotar. É uma mudança completa em certos aspectos, de forma como você pilota. Na segunda vez, tornou-se mais normal, mas ainda é com muitas reclamações. Será uma mudança no estilo de pilotagem ainda mais íngreme em termos de sutileza, como você deve guiar o carro, do que na relação do regulamento de 2022 a 25, o regulamento de efeito solo. Hoje em dia, o carro da Fórmula 1 precisa ser guiado de uma forma mais suave, principalmente na frenagem, preparação de curva e retomada de aceleração, o que faz com que seja necessário que a plataforma do assoalho esteja equilibrada. Para 2026, o carro terá muito menos carga aerodinâmica. Ele foi reduzido, aliviado na pressão aerodinâmica para que as baterias possam resistir. Ou seja, quanto mais carga aerodinâmica, mais arrasto, quanto mais arrasto, mais força que a unidade de potência tem que fazer para vencer essa resistência, como o carro será mais elétrico, ao risco das baterias acabarem. Então, toda uma gestão de baterias terá sido necessário agora para que os pilotos comecem a aprender. E não só isso, o próprio fato do carro ter menos carga aerodinâmica e a banda de rodagem dos pneus ser menor, faz com que ele tenha menos ferramentas para o contorno de curva. Isso tudo torna o carro muito difícil de guiar, já reconhecido no simulador. E aí a questão, ele será lento ou não? Eu vou te responder isso ao longo desse vídeo com muitas outras questões. O simulador será crucial para a adaptação. O que eu peço a todos é que tenham cuidado. Perguntem ao piloto quantas vezes ele pilotou o simulador e depois avaliem a resposta. Essa é a primeira resposta. Aqueles que pilotaram mais de 4 ou 5 dizem, agora eu entendo. A percepção desse carro vai ser muito importante que o piloto tenha um trabalho íngreme, exaustivo, principalmente no simulador, para compreender todas essas diferenças. Existe um vídeo que eu vou soltar muito em breve aqui no canal, que são os segredos, os truques de Max Verstappen para essa questão do simulador desde 2021, dito pelo seu próprio engenheiro de performance, como inclusive ele exigiu a construção de simuladores dentro da sua própria unidade lá de motorhome, para que ele pudesse trabalhar as variantes que passaram a ter a partir do efeito solo. Esse é um instrumento fundamental na Fórmula 1 moderna, em que você tem poucas horas de treino.
Portanto, na fala de James Wallace fica muito claro que os pilotos sim terão dificuldades, mas é possível que ao longo do tempo eles comecem a entender melhor o carro, quanto mais eles trabalharem nesse equipamento. Quem fala também sobre isso é Alex Albon, piloto da Williams, quando disse: os pilotos que tiveram capacidade para adaptar e entender o carro vão conseguir facilitar todas essas demandas. Haverá muito mais atenção ao trabalho com simuladores, para garantir que o piloto entenda como tudo funciona e experimentar diferentes estilos de pilotagem. E respondendo sobre essa demanda do piloto, do gerenciamento da unidade de potência, ele disse: basta olhar para a Fórmula E como uma versão mais extrema de onde vamos chegar. Você pode ver como os pilotos gerenciam muito na corrida e a classificação, e como eles utilizam todos esses tipos de recursos para ganhar desempenho. Para que o piloto consiga ter a bateria, tanto nas retas como na retomada de curva, e até mesmo para o freio motor, é necessário que o piloto consiga fazer essa adaptação. Fica claro que, para te responder se o carro será mais lento em 2026, é preciso primeiro que os pilotos compreendam como é que ele funciona em termos de unidade de potência. Mas eu ainda não te respondi com relação às curvas. Será mesmo que será mais lento em 2026? Daqui a pouco eu vou te mostrar os bastidores dessa parte aerodinâmica e você vai saber todas essas questões. Mas seguindo ainda sobre todas essas falas, Nicolas Tombazzi, diretor técnico de monoposto da FIA, ele é o chefão responsável pela delegação técnica do regulamento, disse o seguinte: em primeiro lugar, Albon e outros pilotos ainda não pilotaram de acordo com as regras finais. Isso é verdade. Embora os pilotos hoje em dia estejam avaliando o carro no simulador, as regras do regulamento de 2026 ainda estão em avaliação. Isso tem deixado, por exemplo, o Toto Wolff muito irritado, principalmente quando se trata da unidade de potência e especificamente na parte elétrica, o que sugere que a Mercedes está muito confiante e tranquila para o próximo regulamento. Mas a questão tem sido muito debatida com o grupo de equipes que querem algumas modificações a tempo da temporada de 2026, por aquilo que eles perceberam de deficiência no teste de simulador. Portanto, o recurso final ainda do simulador não foi testado pelos pilotos, e esse é o sentido da fala de Nicolas Tombazzi, que ainda continuou dizendo o seguinte: porque todas ainda não estão prontas, melhor dizendo. Por outro lado, com certeza, se certas partes não forem automatizadas, haverá uma sobrecarga para os pilotos, isso é verdade. Ou seja, se as equipes não conseguirem, na sua configuração de software, na sua configuração da eletrônica do carro, conseguir automatizar alguns mapas de motor, de redução, de entrega de potência em saída de curva e entrada de curva, freio motor, etc., haverá sim uma sobrecarga para o piloto gerenciar isso tudo no volante. Outro conteúdo que em breve sai aqui no canal, estou preparando com muito carinho, é com relação ao volante da Fórmula 1. Botão por botão, eu vou explicar para vocês tudo como funciona, por isso se inscreve no canal para você não perder nenhum desses conteúdos. Ele ainda diz o seguinte: não queremos sobrecarregar o piloto com nada, porém, ao mesmo tempo, é preciso haver um certo grau de liberdade para garantir que ele possa atacar, defender e ter algumas dessas coisas sob seu controle. Isso aqui, pessoal, é um dos princípios que estão, inclusive, no texto do regulamento esportivo da Fórmula 1. São os princípios gerais. Por exemplo, dentre princípios gerais da Fórmula 1 está o fato de que é um campeonato de construtores. Então, você tem a necessidade de construir de forma autônoma muitas das peças que você vai usar no seu carro. É por isso que Red Bull não pode trocar peças, por exemplo, com a Racing Bull, ou outras equipes clientes não podem trocar muitos componentes com as suas equipes fornecedoras. Trata-se também de um princípio que o piloto tem que ter autonomia para guiar o carro em muitos aspectos. Por isso que hoje em dia a Fórmula 1 não tem a suspensão ativa, não tem os freios ABS, não tem controle de tração. É uma obrigatoriedade dentro da esportividade da modalidade que o piloto tenha alguma autonomia para guiar. E essa é a preocupação que Nicolas Tombazzi está mencionando aqui.
certamente haverá alguma parte desse trabalho que será gerenciada de forma transparente para ele, para que ele não precise pensar nisso ao fazer curvas ou algo do tipo. O que ele está dizendo nesse sentido? De forma transparente e coisas que o piloto não vai precisar fazer. É claro que no sentido da eletrônica, muita coisa pode ser feita no equipamento, aliviando a necessidade do piloto fazer isso. Por exemplo, você usar o chamado freio motor. Hoje em dia, o MGU-K, o motor que regenera a energia a partir dos freios, armazena na bateria, ele é conectado direto à árvore de pistões, de manivela do motor do carro e produz o chamado freio motor. Num português, claro, você, por exemplo, mesmo que você tenha um Fusquinha, você vai descer a ladeira e vai engatar uma segundana para o carro não descer a ribanceira na banguela, ou seja, é uma maneira de você frear o carro utilizando o motor. A mesma coisa se faz na Fórmula 1 e se faz muito na geração efeito solo, por exemplo, que você não quer que o carro faça um movimento de pitch, você alivia a velocidade do carro no freio motor com reduzidas assintosas. Veja quanto que Verstappen pede e reclama do downshift, da redução de marchas, justamente porque ele usa muito freio motor, ou seja, uma parte da eletrônica será muito transparente e as equipes e pilotos vão ter muita dificuldade de saber trabalhar essas variáveis. Nicolas Tombasi ainda disse o seguinte: acho que pilotos inteligentes vão prevalecer. A diferença de desempenho que vemos hoje na Fórmula 1 inclui uma percentagem disso, sendo que isso já não acontece só agora. A capacidade mental dos pilotos tem sido um fator nos últimos 20 anos. Olha quanto que a Fórmula 1 será, sim, interessante em 2026. Você vai ter um combate de tecnologias, de engenharia, da maior genialidade de projetistas para constituir tudo isso do mapa de motor, do funcionamento do carro e o quanto que os pilotos terão que trabalhar dentro do cockpit e fora do cockpit, no simulador, com os engenheiros. Parece que haverá uma necessidade muito maior de entrega técnica do piloto na compreensão do carro para guiar. Uma Fórmula 1 que se assemelha, por exemplo, ao que tínhamos nos anos 80 ou nos anos 90. Calma, o pessoal agora das antigas ficou um pouco irritado com o que eu falei. É claro que eu não estou falando no sentido do piloto como o do Nelson Piquet, que tinha um conhecimento mecânico tátil, praticamente de olhar a peça e fazer acontecer. Claro que é uma realidade diferente nos tempos atuais, mas ainda assim, perceba, haverá a necessidade do piloto compreender, do ponto de vista da eletrônica, como que funciona o seu equipamento. Muito como é hoje a nossa profissão. Antigamente nós tínhamos o arquiteto da prancheta e hoje em dia temos o arquiteto do AutoCAD. Hoje em dia temos várias profissões que têm uma tecnologia muito mais avançada do que de décadas atrás. Nem por isso a necessidade do profissional é diminuída. E é isso que Nicolas Tombasi está dizendo aqui. Além de ter dito essa questão que nós já abordamos aqui sobre a inteligência dos pilotos, ele destaca que teve na sua carreira a oportunidade de trabalhar com o Schumacher, justamente um dos pilotos mais inteligentes nesse sentido de engenharia e dinâmica do carro. Tombasi trabalhou com Schumacher no período dominante da Ferrari e também num período em que Schumacher transitou entre a Jordan do início de 1991 para também períodos mais avançados, como o período de domínio da Ferrari, que se estendeu pela década de 2000, 2002, 2004 até 2005. Uma tecnologia embarcada que fez com que Schumacher precisasse ter que entender muitas vezes como funcionava o novo equipamento. Sobre Schumacher, Tombasi diz o seguinte: quer dizer, obviamente ele era fenomenalmente talentoso, mas grande parte do que diferenciava era o que ele também conseguia pensar em todas essas outras coisas sobre o carro durante uma corrida. A inteligência, de fato, de Schumacher, que é notório, como, por exemplo, o pedido de ter 3 velocímetros para poder calcular a velocidade de entrada de curva, meio de curva, saída de curva. O raciocínio cartesiano de Schumacher era notório, sua dedicação, sua entrega, inclusive na preparação física, no relacionamento com a equipe. Olha o quanto de trabalho, por exemplo, o múltiplas vezes campeão Schumacher
teve na sua geração. Não é diferente hoje em dia, onde o trabalho dos pilotos pode ser diferente no aspecto do que se faz efetivamente, mas não no volume de compreensão técnica que o piloto tem que ter. Tudo isso é um tempero, tudo isso é uma beleza que, se Deus quiser, o torcedor vai entender por esse vídeo o que a gente pode acreditar que será interessante de assistir a Fórmula 1 em 2026, por mais que pareça que estejamos caminhando para uma Fórmula 1 excessivamente eletrônica e diferente daqueles motores V8, V10 do saudosismo do passado. Todo mundo sabe que entre os pilotos atuais há alguns que parecem ter um pouco mais de tempo para pensar em outras coisas também, enquanto outros precisam usar toda a sua CPU, todo o seu computador para pilotar o carro. Existe esse diferencial na Fórmula 1 atual. Pilotos que conseguem ainda ter, apesar da eletrônica, aquela sensibilidade da origem, da raiz, desde o kartismo, de compreender a dinâmica do carro, os movimentos do carro, o equilíbrio do carro e conseguir guiá-lo em circunstâncias adversas e mesmo quando o carro não tem uma capacidade de vencer, enquanto outros pilotos dependem muito da engenharia, dos engenheiros, das informações de boxe para guiar o carro. Isso faz toda a diferença na Fórmula 1 atual e fará ainda maior diferença a partir do próprio ciclo de regulamento técnico. Em 2026, esse desafio pode ser maior, porém, esses pilotos são os melhores do mundo e têm uma gama de intelecto bastante ampla. Eles conseguem lidar com certos problemas. Haverá um nível de compreensão que eles precisam ter desses parâmetros. Achamos que isso, falando do gerenciamento do carro, faz parte do que um piloto de ponta precisa fazer. No entanto, não é, e vamos garantir que não seja, a habilidade principal. É lógico que ainda haverá uma disputa de construtores, de engenheiros, de carro, de melhor projeto e, ao mesmo tempo, uma disputa de pilotos. Veja como que é importante um piloto estar focado na Fórmula 1, estar focado no equipamento, como que é importante o piloto estar focado no trabalho direto com os seus engenheiros, entendendo essa parte mecânica, apesar de toda a eletrônica embarcada da modernidade da categoria. A habilidade principal será conseguir frear no ponto certo, fazer curvas rápidas, encontrar o limite do carro, selecionar as linhas certas de corrida, praticamente tudo o que um piloto desde o kart precisa fazer. A essência de pilotar não vai ser abolida na Fórmula 1 2026. Inclusive, ela vai ser exponenciada por conta da configuração do carro, que daqui a pouco eu vou mostrar para você bastidores sobre essa construção do carro. A gente vai falar da aerodinâmica também dele. E eu vou explicar para você o que envolve tudo isso que Nicolas Tombasi está dizendo nessa entrevista, quando ele ainda diz o seguinte: esse será o principal parâmetro diferencial que determinará quem é o piloto bom e quem é ruim. Porém, sinceramente, eu mesmo não conseguiria pilotar o carro. A dificuldade de pilotar o Fórmula 1 de 2026 é evidente, mas não se trata de uma dificuldade no sentido de piorar a Fórmula 1 ou de piorar o carro, mas de destacar, de colocar sob a lupa, de exponenciar a necessidade do piloto trabalhar mais dentro e fora do cockpit. Sobre essas questões, a gente já sabe que a Fórmula 1 2026 terá carros de dimensões menores, tanto no seu comprimento, na questão do entre-eixo também, na largura do carro. Tudo isso foi feito no sentido para que o carro tenha um alívio da carga aerodinâmica, por conta das baterias. Quanto maior resistência do ar, mais esforço o motor vai fazer. Isso fica claro quando a gente começa a compreender algumas dinâmicas da engenharia do carro. Por exemplo, a partir de 2026 você não terá mais os túneis Venturi, os que geram a carga aerodinâmica pelo efeito solo, ainda que o carro ainda possa ter uma faixa de cerca de 30% de carga aerodinâmica gerada pelo assoalho. Ainda assim, será uma carga muito reduzida em relação aos 75% atuais. Outras mudanças que o carro terá envolvem princípios da aerodinâmica, que é importante você entender para saber por que o carro tem esse
rumor de que será mais lento nas curvas. Ele será mais lento por conta do carro em si, por conta de algum defeito de projeto dele, ou será que é uma necessidade dos pilotos de trabalharem ele com mais suavidade? Entenda o que vai acontecer na Fórmula 1 2026 agora. Quando a gente entende alguns princípios da aerodinâmica, a gente sabe que quanto maior velocidade do carro, maior downforce, ou seja, a carga aerodinâmica que faz o carro ser jogado contra o solo. É por isso que na zona de frenagem de um Fórmula 1, o ponto ideal para freá-lo é quando ele está no máximo da sua velocidade, quando ele está sendo jogado para baixo. Nesse momento, o piloto de Fórmula 1 não freia como a gente freia um carro de rua, que aperta o pedal de freio e depois vai apertando mais forte aos poucos. Ele, na verdade, dá uma patada forte no início e alivia o pedal ao pouco, porque ele precisa dessa carga aerodinâmica excessiva para ajudar na frenagem. Agora, maior velocidade, maior carga aerodinâmica também gera arrasto aerodinâmico. E existe uma correlação direta entre downforce e arrasto aerodinâmico. Quanto maior carga aerodinâmica, maior arrasto. Por que o carro de Fórmula 1 2026 foi aliviado em arrasto? Para que a bateria não tenha que arrastar esse balão, né, para que ele consiga vencer a resistência. Mas, quando você alivia o carro de carga aerodinâmica, o que você está prejudicando no carro? O contorno de curva. É por isso, preste muita atenção nisso, que é dito que o carro pode ser mais lento na curva. Não se trata do carro ter um defeito de projeto. Se trata de uma necessidade do piloto. É como se você tivesse tirado ferramentas para que o piloto consiga fazer a curva de uma forma muito mais veloz. Ele vai ter que ter mais cuidado porque ele tem menos carga aerodinâmica por conta de toda essa dinâmica de projeto. Outras questões que vão ser envolvidas é o upwash, limpar o ar sujo para cima, e a correlação, portanto, entre downforce e arrasto aerodinâmico. Tudo isso é a razão pela qual muitos estão dizendo que a Fórmula 1 terá carros mais lentos na curva. Não se trata de um erro da FIA, não se trata de um erro da redação da delegação técnica, se trata da necessidade do piloto. Eu vou te dar um exemplo. Lembra de 1998? Quando aconteceu o quê? Os pneus slicks deixaram a Fórmula 1 e tivemos os pneus com ranhuras. Qual era o objetivo? Tirar a área de contato dos pneus do asfalto, reduzindo a capacidade de aderência do carro para reduzir a velocidade nas curvas. Como assim reduzir a velocidade das curvas? Porque o piloto teria menos aderência no carro para contornar a curva, o que obrigaria ele a fazer as curvas com mais cautela, menor velocidade, favorecendo então a segurança na Fórmula 1, um tema que ficou muito forte desde o acidente de Ayrton Senna, 4 anos antes dessa regra, em maio de 1994. Observe, não se trata de colocar um defeito no carro, se trata de uma regra que vai fazer com que o piloto tenha que pensar mais quando ele faz esse contorno de curva. Por isso se diz que na curva o carro pode ter mais dificuldade ou ficar mais lento. E quando se trata da reta, se fala no sentido da gestão da bateria. Na minha leitura disso tudo, parece que o carro sim será muito mais difícil de guiar em 2026, mas isso se tornará ainda mais interessante para nós, fãs da Fórmula 1, de verificarmos qual dos pilotos terá inteligência, qual dos pilotos se entrega mais ao trabalho, qual deles terá mais competência para guiar o carro de 2026. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu vou deixar na sua tela esse vídeo com mais de 20 perguntas respondidas sobre as principais dúvidas da Fórmula 1 2026, 1 hora e 45 de vídeo. Eu sei que é longo, mas você pode assistir aos poucos, porque tem capítulos nele. Muito obrigado por assistir os conteúdos do Fórmula Brum.